Vamos entender isso como falha minha. Vê lá. Só um minuto, falha minha. Tem uma parte aí do versículo que lê mais um pouquinho, porque tem uma parte aí que é a parte que interessa. E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Agora o 9, que é muito bonito. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Essa é a humildade, né? É. Deixa eu ler um versículo aqui, Pedrosa, que foi um erro meu, tá? Gente, era o versículo 4, tá? Eu vou ler aqui para que vocês entendam o tamanho do buraco, o quão profundo é a toca do coelho, tá? Versículo 4. Pois certos indivíduos que já haviam sido sentenciados muito tempo atrás para esta condenação, infiltraram-se no meio de vocês. Pessoas ímpias que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença para a devassidão e renegam o nosso único mestre, o Senhor. Essa passagem daqui, ela está mostrando exatamente o que a gente acha que só está acontecendo nos nossos dias. Esses indivíduos aqui, naquela época, eram os gnósticos. Tá? Que equivale a... É claro que hoje também tem gnosticismo, tá? Para quem não sabe, gnosticismo existe até hoje, tá? Inclusive no Brasil também tem, tá? E dentro da maçonaria tem muito gnóstico também, tá? Então, o que a gente hoje conhece como maçonaria, naquela época não tinha esse nome, tá? Tinha outros nomes, né? E um deles era gnosticismo. Então, quando ele fala aqui que certos indivíduos que já haviam sido sentenciados infiltraram-se no meio de vocês, ele está falando de uma situação semelhante ao que acontece no dia de hoje. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Na época que as igrejas protestantes se livraram com o apoio dos reis alemães, ela praticamente aceitou a ajuda de muitos destes que aparecem aqui. Tá? Muitos destes, quem quiser estudar um pouquinho da história dos príncipes, né, que se juntaram a Lutero, né, o nome de cada um deles, a origem, você vai encontrar que alguns desses príncipes eram de família iluminista. Tá? Isaac. Sim. Por favor, por gentileza, me fazer um favor de retornar essa última página que o irmão colocou? Eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Qual era a figura que aparecia? É da Torre de Babel. Tá, vê se aparece para você, que demora um pouquinho. Quando aparecer, você me fala. Ainda não? Não. Talvez tenha sido. Eu não preciso ver a página só, é que a minha conexão também não está muito boa. Talvez não apareça. Eu queria fazer uma pergunta, a seguinte pergunta para o irmão. É que meu microfone estava com problema aqui, na hora que o irmão estava falando sobre isso, agora apareceu. Quando o irmão estava falando sobre isso, eu não consegui. É problema na minha conexão. O que acontece é o seguinte: o que eu queria perguntar para o irmão é o seguinte: é simples, é uma pergunta simples. Se está começando, eu até anotei aqui, se a origem das religiões cristãs está em Roma, origens pagãs está em Semíramis, Nirod, Tammuz, a origem do culto da Trindade pagã está nos descendentes de Noé, antes tem Tubal-Caim, filho de Lameque, reconhecido pela sociedade secreta. Enfim, se começou ali com a Torre de Babel e depois prosseguiu os protestantes, que foi Calvino e Lutero, e eu também já fiz uma pesquisa que Lutero, um era maçom e outro era Rosa Cruz, dois padres, maçom, outro Rosa Cruz. Depois do protestantismo saíram
os evangélicos, dos evangélicos saíram os pentecostais, do protestantismo também saiu os tradicionais, depois os evangélicos, dos evangélicos os pentecostais, dos pentecostais os neopentecostais. Se o irmão está falando aqui, a pergunta que eu queria fazer para o irmão é bem simples. Aqui no Apocalipse 17, fala assim, 17:5, na sua fronte achava-se um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes das abominações da terra. No capítulo 18:4 diz assim, ouvi outra voz do céu, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Se o irmão for para mim que começou ali na Torre de Babel, depois, assim sucessivamente, se Babilônia, que é a mãe da prostituição, e as outras igrejas saíram de Babilônia, eu queria perguntar para o irmão, então quer dizer que as outras denominações são filhas de Babilônia? É isso que eu queria perguntar. São as filhas de Babilônia? Tem uma passagem na Escritura, que agora vai ser um pouco difícil, porque essa passagem nem eu lembro. Mas a passagem ela diz o seguinte, que ela chama, ele chama três irmãs, né? Elá, Olá, e a outra eu não lembro agora. E ele faz um comparativo dizendo o seguinte, né? Uma era prostituta, tá? E ela tinha as irmãs dela, que se prostituíam como ela. As religiões... Eu tinha que estar com essa passagem aqui, é que para mim agora é complicado. Eu não sei se isso está em Oséias, eu não sei se isso está em Isaías. Eu teria que dar uma olhada lá. Mas essa passagem, para quem lembra, tá? Ela é clara em dizer que a irmã era prostituta e as irmãs dela imitaram a prostituição dela. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Do mesmo jeito que tivemos uma mãe das prostituições, né, religiosas, né, todas que vêm dela são as irmãs dela. E se encaixam nessa passagem. Opa. Sai dela, povo meu. Ô, Isaac, desculpa, eu estava com o microfone aberto aqui, eu queria só falar uma coisa. Aquilo que nós temos falado aqui, quando você vê Apocalipse 13:1, que ele refere ao anticristo, ele diz assim, e vi emergir das muitas águas a primeira besta, né? Que é o falso profeta. Ela tem 7 cabeças, 10 chifres e não sei o que o João não teve palavra para dar nome a esta besta, e ele descreveu assim como um animal terrível. Presta atenção, qual é esta besta? Ela representa todos os impérios. Viu, irmã Hilda? Aqui, então, ela tem, como é que é essa besta que ele descreve? Ela tem cabeça de leão com dente de ferro. Ela é o quê? Babilônia, representa a Babilônia. Segundo, ela tem os pés de leão, ela representa o Império Medo-Persa. Terceiro, ela tem corpo de leopardo, representa o Império Grego. E quarto, ela é a quarta e última besta que Jesus revelou a João, simbolizando o romanismo, que era a quarta besta dos pés de ferro. Então, toda essa Babilônia, tudo isso já estava incluído numa besta só. Esses 4 impérios e essa última besta chamava o Império Romano. Porque cada império tinha uma besta, que simbolizava um animal, né, uma besta. O Babilônia era o leão, o Império Medo-Persa era o urso, o Império Grego, o leopardo, e o Império Romano era este animal terrível, que ele não soube dar um nome, que ela tem uma cabeça, tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, todo esse império, a Babilônia, toda essa idolatria se concentrou numa igreja de Roma, que ele chama aqui da primeira besta em Apocalipse. Então, todas essas abominações você vê aí que eu chamo a atenção, irmãos. As pessoas brincam com as coisas sérias de Deus. Nós estamos vivendo 2
grandes impérios que estão dominando o mundo, é o barro e o ferro. O ferro é essa continuação dessa igreja pagã. A continuação dessa igreja pagã, onde saiu uma, entrou outra, não sei o quê, mas continua pagã. E a segunda besta, que ela diz que ela vai fazer com que todos adorem a primeira besta, que é essa da sociedade secreta que domina todas as religiões. Então, a observação que nós temos aqui da palavra de Deus, cuidado com as religiões. A Bíblia que não tem religião, porque todas elas estão cheias de abominações. É isso que a gente vê aqui nessa besta que representa o Império Romano, que continua até hoje, na forma do ferro, no nosso meio, né?